Fala, minha galera, tudo beleza? Sou Luciano Figueiredo, professor de Direito Civil aqui do SES e estou hoje contigo no nosso último treino, naquelas dicas de véspera para você que vai ser aprovado no seu exame de ordem, não tenho a menor dúvida, essa prova que se aproxima. Olha só, a primeira dica que nós vamos trabalhar hoje no último treino é de um tema que pinta bastante em prova: incapacidades. Incapacidades. Um tema que de uns tempos para cá ganhou bastante importância, tendo em vista a reforma sofrida pelo Código Civil através da Lei 13.146 de 2015, o chamado EPD, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então eu começo conversando com os senhores acerca da incapacidade. Perceba, no direito brasileiro, no nosso direito brasileiro, nos diz o artigo 1º do Código Civil, toda pessoa, sem exceção, toda pessoa, ela tem a sua capacidade de direito. Então, toda pessoa, sem exceção, eu dizia, ela tem capacidade de direito. Toda pessoa, diz o artigo 1º do Código Civil, é capaz de direitos e deveres na ordem jurídica. Mas apesar de toda pessoa ter capacidade de direito, nem toda pessoa possui a chamada capacidade de fato, também chamada de exercício, atividade ou ação. Nem todos possuem a capacidade de fato, porque nem todos poderão pessoalmente praticar atos da vida civil. Não, nem todos podem pessoalmente praticar atos da vida civil, porque alguns são incapazes. E essa incapacidade, ela poderá ser absoluta, ou esta incapacidade, ela poderá ser relativa. Então, apesar de todos terem capacidade de direito, apesar, diz o artigo 1º, de todos serem capazes de direitos e deveres na ordem jurídica, nem todos têm capacidade de fato. Nem todos poderão pessoalmente praticar os atos da vida civil. Alguns são incapazes. Os absolutamente incapazes estão listados no artigo 3º do Código Civil. Artigo 3 do Código. E após a reforma legislativa, ficou muito fácil, porque depois da reforma legislativa, no Brasil, nós temos uma única hipótese de incapacidade absoluta: o menor de 16 anos de idade. Então ficou fácil. Hoje, absolutamente incapaz no Brasil será apenas e tão somente o menor de 16 anos de idade. Meus amigos, esta é uma situação que repercute, reverbera em várias passagens do Código Civil. Por exemplo, como os senhores têm conhecimento, os absolutamente incapazes serão representados para atos da vida civil. Ora, se os absolutamente incapazes são representados para atos da vida civil, apenas o menor de 16 anos de idade é que será representado para atos da vida civil. Lhe recordo ainda que contra absolutamente incapaz não corre nem prescrição e nem decadência. Artigos 195, 198, inciso 1, 207 e 208, todos do Código Civil. Ora, não correrá então prescrição e decadência apenas então somente em face do menor de 16 anos de idade, porque só não corre prescrição e decadência contra o absolutamente incapaz. Contra o relativamente incapaz, correrá normalmente. Mas a minha incapacidade, além de absoluta, ela pode ser também relativa. Artigo 4º do Código Civil. Nesta situação, você será apenas incapacitado para certos atos da vida civil. Aqui você apenas será incapaz, eu dizia, para certos atos da vida civil. E aí vem as hipóteses que também foram objeto de reforma pelo EPD. A primeira hipótese, o maior de 16 e menor de 18 anos de idade. Maior de 16 e menor de 18, essa
uma velha conhecida. Segunda hipótese de incapacidade relativa: ébrios habituais e viciados em tóxico. Luciano, quem é o ébrio habitual? É o embriagado habitual, é o alcoólatra. Beleza. Então, o alcoólatra, o ébrio habitual e o viciado em tóxico. Toma cuidado, porque essa segunda hipótese, ela sofreu mudança pelo EPD. Antigamente, antes da reforma, enquadrava-se aí o ébrio habitual, o viciado em tóxico e aquele que, por deficiência, tivesse o discernimento reduzido. Nós retiramos o final da redação e colocamos, então, agora, apenas, então, somente o ébrio habitual e o viciado em tóxico. Beleza? Porque deficiência não é mais sinônimo de incapacidade. Terceira hipótese de incapacidade relativa, esta, sem sombra de dúvidas, aquela que mais vem habitando as provas, de uma maneira geral, após a reforma do EPD. Terceira hipótese de incapacidade relativa, aqueles que por causa permanente ou transitória não puderem exprimir a sua vontade. Então, aqueles que por causa permanente ou transitória não puderem exprimir a sua vontade, serão aí relativamente incapazes. Por que esta hipótese vem caindo muito em prova? Porque antes da reforma do EPD, esta circunstância, ela era de incapacidade absoluta. E após a reforma legislativa, ela se tornou de incapacidade relativa. Quarta hipótese, os pródigos. Quarta hipótese de incapacidade relativa são os pródigos. Quem é o pródigo? O pródigo é aquele que dilapida o próprio patrimônio sem uma causa justificadora. Então, é aquele que dilapida o próprio patrimônio, eu dizia, sem uma causa justificadora. Imagine você, o sujeito que é viciado em jogo, e para sustentar o vício que ele tem em jogo, ele vende tudo o que tem e o que não tem por preço vil. Ele é o pródigo. Imagine você, a cidadã que tem transtorno obsessivo-compulsivo por compras no shopping center. Antes, meu amigo, do dinheiro cair na conta, ela já está louca no shopping, comprando. Ela é o quê? Pródiga. Ela é pródiga. Os pródigos serão relativamente incapazes. Recorde-se você que o relativamente incapaz, ele será assistido para a prática de atos da vida civil. Aqui, quem já foi meu aluno ou já leu lá a minha sinopse da editora Juiz Pódio, sabe do macete, né? Na hora da prova, está na dúvida, ria. Ria para os dois lados. Relativamente incapaz será assistido e absolutamente incapaz será representado. Recordo ainda a vocês que o fato de alguém ter uma idade muito avançada, uma idade senil, a chamada senilidade, por si só, não ocasionará incapacidade. Não gera incapacidade. Então, esse papo de que, vou interditar meu pai, por quê? Porque ele está velhinho. Não. A simples circunstância dele estar velhinho não deve ocasionar a sua interdição. Não. Pô, Luciano, eu achava que tinha alguma coisa no Código Civil dizendo que o maior de 70 anos seria incapaz. Não, não tem. O que tem no Código, artigo 1641 do Código Civil, 1641, é que se o maior de 70 anos vier a se casar, ele se casará no regime da separação obrigatória de bens. Se liga, isto não é incapacidade, isto é apenas uma norma protetiva ao patrimônio do idoso. Então temos aqui apenas, tão somente, eu dizia, norma protetiva ao patrimônio do idoso, é o medo do golpe do baú. Claro que, se o sujeito, além de idoso, tem uma doença incapacitante, um Alzheimer avançado, uma demência senil avançada, aí tudo bem, ele vai ser interditado. Não pela idade, mas pela
patologia. Se ele fosse jovem e tivesse a mesma patologia em um estágio avançado, que o impedisse de praticar atos da vida civil, ele seguramente também seria interditado. Beleza? Ok? Olha só, meus amigos, se alguém tiver as duas capacidades somadas, ele terá o que nós chamamos de capacidade jurídica geral ou plena. Então, se alguém tiver, eu dizia, as duas capacidades somadas, ele vai ter a denominada capacidade jurídica geral ou plena. Beleza? Que é, a priori, o maior poder de autodeterminação do direito privado. Ele tem o maior poder de ação do direito privado. Mas sabe o que é curioso? É que mesmo aquele que é dotado de capacidade jurídica geral ou plena, eventualmente, para a prática de um ato da vida civil, precisará de uma autorização. Uma autorização. Autorização que a tua prova poderá também chamar de legitimação. Autorização ou legitimação. Vamos a um exemplo de autorização ou legitimação que já pintou em prova 2 vezes e pode aparecer de novo. Venha ou outorga conjugal. Venha ou outorga conjugal. O que é isso? São hipóteses nas quais, por conta do casamento, mesmo que eu tenha capacidade jurídica geral ou plena, para a prática daquele específico ato da vida civil, eu vou precisar de uma autorização. Perfeito. Então, sou dotado de capacidade jurídica geral ou plena, mas por conta do casamento, para alguns atos da vida civil, para que eu os pratique, a lei exige autorização. Professor, quais serão estes atos? Eles estão listados no 1647, artigo 1647 do Código Civil. Tem lá, alienar ou gravar de ônus real bens imóveis, pleitear como autor ou réu acerca destes bens ou direitos, prestar fiança ou aval, fazer doação não sendo remuneratória dos bens comuns ou daqueles que possam integrar a futura ameação. Se eu for praticar um destes atos, volta na tela, mesmo que eu tenha capacidade jurídica geral ou plena, em sendo casado, eu vou precisar da vênia ou da outorga conjugal. Se essa vênia ou outorga for conferida pela esposa, ela vai ser chamada de uxória. E se ela for conferida pelo marido, ela será chamada de marital. Perfeito. Uxória dada pela esposa, marital dada pelo marido. E agora vamos às dúvidas. Primeira dúvida. Luciano, será que a depender do regime de bens, o ordenamento jurídico brasileiro libera outorga? Libera a vênia? Será que a depender do regime de bens, eu posso ter liberado a minha outorga, eu posso ter liberado a minha vênia? Sim ou não? Sim. Se liga, nós temos apenas 2 exceções. Só 2 circunstâncias em que, por conta do regime de bens, libera-se outorga, libera-se a vênia. Primeira circunstância, está no próprio artigo 1647, aqueles que forem casados no regime da separação absoluta. Aqueles que forem casados no regime da separação absoluta de bens. Os casados em separação absoluta, eles não precisam de outorga, eles não precisam de vênia. Podem simplesmente praticar os seus atos da vida civil. Beleza. Segunda hipótese, esta extremamente específica. Artigo 1656 do Código Civil. Aqueles que forem casados em participação final nos aquestos. Detalhe.
aqueles que forem casados em participação final nos aquestos e o pacto antinupcial liberal outorga para a venda de bens imóveis particulares. Então, se o sujeito é casado em participação final nos aquestos e o pacto antinupcial liberal outorga para a venda de bens imóveis particulares, ele não vai precisar dessa vênia conjugal. Ainda nas dúvidas sobre vênia conjugal. Professor, e se o cônjuge estiver impossibilitado de consentir ou ainda denegar injustamente? Olha o exemplo de prova. A prova me diz que Caio é casado com Maria. Maria está em coma e Caio precisa vender um imóvel para custear o tratamento de Maria. Só que ele não consegue vender. Porque para vender precisaria da autorização de Maria e Maria está em coma. E aí? O que fazer? Nesta circunstância, impossibilidade de consentimento ou denegação injusta, o artigo 1648 autoriza o suprimento judicial. Que o juiz venha a suprir com esta autorização. Beleza? Ok? Ainda nas dúvidas. Luciano, imagine que na minha prova aparece um ato que deveria ter sido praticado através de vênia conjugal, mas a vênia conjugal não foi conferida. A questão diz que não teve vênia conjugal. Qual é a consequência? Para o Código Civil, artigo 1649, a ausência da vênia conjugal gerará a anulabilidade do ato. Anulabilidade do ato até 2 anos depois do término da sociedade conjugal. Então, anulabilidade do ato até 2 anos após o término da sociedade conjugal. Beleza. Toma cuidado com a pegadinha de prova. A pegadinha de prova, ela diz respeito ao específico posicionamento do STJ relacionado à ausência de outorga no contrato de fiança. A súmula 332 do STJ, 332, nos diz que a ausência de outorga no contrato de fiança gerará a ineficácia total da garantia. Se liga para não errar na prova. A tendência é que a sua prova pergunte sobre Código Civil. Ou seja, vinha lá, de acordo com o Código Civil, a ausência da outorga gera o quê? Aí você já sabe, anulabilidade no prazo decadencial, 2 anos da dissolução da sociedade conjugal. Beleza. Agora, se a tua prova perguntar, pelo entendimento do STJ, no contrato de fiança, porque o entendimento é específico para o contrato de fiança, aí você trabalha com a súmula 332 e você dirá que a consequência será a ineficácia do ato. Beleza? Meus amigos, vimos então aqui, a título de dicas finais, 2 temas relevantes, temas que trazem aí uma comunicação da parte geral e o direito das famílias. Vimos as incapacidades e vimos a vênia conjugal, tá? Foram aí as nossas 2 apostas para a sua prova que se avizinha. Eu espero que você mande muito bem na prova. Eu tenho certeza que esta é a sua prova e eu já estou lhe aguardando aqui na nossa segunda fase do SES, tá bom? Estarei junto com você agora na preparação, após a sua prova. Enfim, me procura lá no meu Instagram, @Luciano Lima Figueiredo. E lá eu tenho dicas diárias de direito civil, juridiquês, questão, desafio, promoções, sorteios. É um mecanismo para estarmos
cada vez mais próximos. Um beijo, grande prova e até a correção, hein? Até lá!